Bem, mais uma vez, sejam todos bem-vindos ao estudo desse livro que nós vamos iniciar hoje, que é o Obsessão, Desobsessão, da Sueli Caldas Schubert. É bastante interessante, como o anterior que nós estudamos. Nós vamos começar aqui por uma página psicografada pelo Divaldo Franco, do Espírito Manuel Filomeno de Miranda. Vamos lá, então. Depois nós lemos a introdução. Problema de emergência. O problema da obsessão é cada vez mais grave, generalizando-se numa verdadeira epidemia que assola as multidões engalfinhadas em lutas tiranizantes. Não havendo morte no sentido de destruição da vida, o espírito se despe como se reveste da matéria com os valores que lhe são peculiares, resultado das próprias experiências. O que ele está falando aqui? Que na realidade não existe morte, né? Então, você pode estar vivo e desencarnar, mas a vida continua, então não existe morte, né? E os espíritos continuam exercendo as suas atividades mediante as suas próprias experiências. Mas vamos continuar. Amores e ódios, afinidades e antipatias não se desfazem sob o passe de mágica da desencarnação. Cada indivíduo prossegue fora do corpo consoante viveu enquanto domiciliado na matéria. Em razão disso, as atrações espirituais, por simpatia quanto por animosidade, vinculam os afetos como unem os adversários no processo do contínuo da vida. Amores se sublimam no ministério do auxílio recíproco, enquanto os ódios fazem que as criaturas se comburam nos incêndios vorazes que são sustentados pelo combustível das paixões inferiores. Não somente o ódio, porém responde pela alienação por obsessão. Fatores outros do passado e do presente espiritual de cada um tornam-se a gênese vigorosa desse rude e necessário mecanismo de depuração dos que delinquem. Amores selvagens, nos quais prevalecem os instintos primitivos, interesses subalternos que se atribuem direitos de dominação e posse, invejas perniciosas, acionando os mecanismos da destruição, mórbidos ciúmes que rastreiam aqueles que lhes padecem as injunções, insaciáveis, calúnias, traições, que dormiam ignoradas e a desencarnação despertou. Avareza da sordidez, que se permitem a insânia de prosseguir arrematando contra quem lhes ameace a mesquinhez, orgulhosos, desvairados e suspeitas felinas em conciliábulos de loucura. Toda uma vasta gama de motivos, injustificáveis certamente, fazem-se responsáveis pelas perturbações que atormentam, desagregam, anulam ou levam ao suicídio muito maior número de incautos do que se pode supor. Mecanismos obsessivos há que se transferem de uma para outra existência, prosseguindo no interregno da desencarnação-reencarnação, em que os litigantes, ou seja, aqueles que estão em conflito, mudam somente de posição. Vítima algoz, atormentado, atormentador, sem que se desvinculem
da urdidura do mal em que se enredam, até que as soberanas leis interfiram através da compulsória expiação libertadora para ambos. Pululam por isso mesmo, em gigantesco e multiforme quadro, os desvários por obsessão. Empenhar-se para minimizar-lhes os efeitos danosos na comunidade, socorrendo as criaturas na penosa injunção, é tarefa de todos nós, desencarnados e encarnados. Iluminar consciências com as diretrizes superiores da doutrina espírita, como terapia preventiva e, ao mesmo tempo, curadora, junto aos que sofrem as difíceis conjunturas. Aplicar-se a psicoterapia do passe, da água magnetizada, do esclarecimento evangélico, socorrer-se à desobsessão direta. Em alguns casos, recomenda-se a assistência especializada da medicina. São medidas que não devem nem podem ser descuradas. O ministério é emergente por ser um problema de urgência para o qual estão convidados todos, especialmente os que se filiam às hostes do Espiritismo com Jesus e tomaram conhecimento com as técnicas, as lições doutrinárias a respeito de tão grave enfermidade da alma. Assim considerando, saudamos neste livro mais um apelo veemente e oportuno para o estudo, entendimento e tomada de posição ante o problema, rogando a Jesus que abençoe a sua autora, que é a Sueli Caldas Schubert, e todos aqueles lidadores encarnados e desencarnados que auxiliaram na elaboração do oportuno contributo de que ora nos enriquecemos para o serviço do bem. Manuel Filomeno de Miranda, psicografia recebida por Divaldo Pereira Franco, em 20/7/1988, no Centro Espírita Caminho da Redenção, em Salvador, Bahia. Bem, agora nós vamos ler um pouquinho aqui da introdução. São, de todos os tempos, as obsessões. Flagelam os seres, ocasionando-lhes maus, que se mascaram com a variada nomenclatura. Obsessos famosos estão assinalados pelos fatos da história como indivíduos, no mínimo, excêntricos. E hoje em dia, a obsessão sutil ou ostensiva prossegue, graçando, alastrando-se por toda a parte. Não nos admiramos que isto aconteça e que a incidência seja cada vez maior, pois sabemos, através dos ensinamentos da doutrina espírita, que a obsessão exige, por estarmos ainda eivados nas sombras. Ela se alastra porque os seres humanos trazem em si mesmo os germes da inferioridade, que são as matrizes predisponentes, facultando a incursão dos que se erigem em cobradores. Este é o grande problema da humanidade, o confronto entre os que devem e os que se julgam no direito de cobrar. E para que atinjam seus objetivos, utilizam-se de inúmeros métodos, buscando o acerto de contas. A doutrina espírita desvendou-nos os dramas que se desenrolam entre as duas humanidades, a dos encarnados e a dos que estão na espiritualidade, presos ainda no passado. Este problema, que analisamos neste livro, o entrechoque das paixões que os homens cultivam em larga escala e que dão origem à obsessão. Análise despretensiosa
simples como nós mesmos, mas que pretende ser uma contribuição para o entendimento da problemática da obsessão. Tentamos materializar em letras tudo o que já vimos, vivemos e estudamos sobre o assunto. Falta-nos, bem sabemos, recursos para aprofundamento científico do tema. Por isso, nosso trabalho é apenas de modesta contribuição. Estamos levantando o problema para que outros melhormente qualificados o estudem em profundidade. Os fatos narrados fazem parte da nossa vivência de quase 25 anos de desobsessão. A maioria deles vivida no Centro Espírita Ivon Costa, de Juiz de Fora, abençoada casa, onde estamos desde os 11 anos de idade. Isso aqui tudo é a Sueli Caldas Schubert colocando, tá? Para vocês não esquecerem. Temos ciência da nossa insignificância e dos modestíssimos recursos mediúnicos de que dispomos. Estamos conscientizados de que o labor desobsessivo beneficiou-nos de maneira direta e efetiva. Não obstante, a mediunidade, clarificada pela doutrina espírita, tem sido a bênção maior em nossa existência. Possam essas páginas servir de estímulos aos médiuns que iniciam, aos médiuns que trabalham e aos que estão hesitantes e, sobretudo, dentro do tema enfocado, que sejam úteis aos que trabalham ou aqueles que pretendem trabalhar no abençoado ministério da desobsessão. Que falem ao coração daquele que sofre a perseguição do passado, desse passado que nos acompanha a todos nós. Leitor, meu amigo, esta mensagem que queremos transmitir-lhe, a de que a doutrina espírita nos possibilita a vitória na luta contra nós mesmos. A gigantesca batalha entre a sombra e a luz. Por ora, estamos no claro escuro, a madrugada tentando vencer a noite. Que possa ser amanhã o raiar de um novo dia para todos nós. Sueli Caldas Schubert, Juiz de Fora, outubro de 1979. Bem, nós vamos parar por aqui, porque na próxima semana iniciaremos o capítulo 1. Eu espero que vocês tenham gostado dessa nova escolha do livro Obsessão e Desobsessão, que é muito importante para todos nós que somos médiuns. Muito obrigado.